A reforma tributária que foi aprovada vai baixar os preços dos alimentos, vai baixar o preço dos remédios e vai ter até cashback. Além disso, ela também provocou um racha na direita, entre o Bolsonaro e o pupilo dele, o Tarcísio. Vamos entender os reflexos dessa aprovação na nossa vida? Então, senta o dedo no like, engaja comigo e vamos embora? Então, a reforma tributária foi aprovada com a folga grande, 375 votos a favor, sendo que precisava de 308. A oposição liderada pelo Bolsonaro só conseguiu 113. E olha que ele tentou fazer o partido dele fechar questão contra a reforma, mas não conseguiu. 20 deputados votaram a favor. O partido do Tarcísio, Republicanos, que também é o partido da Igreja Universal, votou em peso a favor da reforma e isso gerou desgaste entre os dois. Numa reunião do PL, o Tarcísio foi interrompido, foi vaiado e agora está sendo chamado de traidor. O Bolsonaro era contra a reforma tributária, mas não apresentou nenhum argumento para isso. Ele disse que era contra só porque era a reforma tributária do PT. Ou seja, nem sei se é bom ou se é ruim. Se é do PT, sou contra. Pior, a proposta nem é do PT. O autor da PEC 45 é o deputado Baleia Rossi, do MDB, e ele protocolou essa proposta em 2019. Durante 4 anos, o Paulo Guedes ficou assistindo a banda passar e não fez nada. O Haddad assumiu o Ministério da Fazenda em janeiro e em 6 meses tirou a reforma da gaveta, negociou com Lira, negociou com as bancadas dos partidos e conseguiu aprovar com folga. E essa reforma já vai entrar em vigor? Não, ela ainda vai passar pelo Senado e se a PEC for modificada lá, é bem provável que seja, ela volta para a Câmara para ser votada de novo. A expectativa é que ela seja aprovada definitivamente e promulgada até o final desse ano. E quando ela entra em vigor? Só em 2026. E ainda assim vai ter um período de transição. A implantação completa mesmo só termina em 2032. Andaram dizendo que os preços dos alimentos iam disparar. Mas isso não vai acontecer, muito pelo contrário. Ficou acertado é que os produtos da cesta básica vão ter o imposto zerado. E outros produtos alimentícios que não fazem parte dessa lista vão ter imposto reduzido, de 10%, que é menos do que é cobrado hoje para a maioria dos produtos dos supermercados. Então, na média, os preços dos alimentos vão cair, sim. O que mais que vai ficar mais barato? Remédios. Hoje em dia, na média, os medicamentos pagam 34% de imposto, mas com a nova regra vai ficar em 10% também. E alguns remédios, como para tratamento de câncer, por exemplo, vão ter um imposto zerado. Imposto reduzido de 10% também para áreas como transporte coletivo, serviços de educação, de saúde e uma lista de outras áreas. E isso foi feito para evitar que a prestação de serviço seja penalizada e fique mais cara. Mas para esse pessoal pagar menos imposto, alguém vai ter que pagar mais, né? Porque ninguém abriu mão de arrecadação. Pois é, algumas áreas vão ter acréscimo mesmo. Por exemplo, streaming, que hoje paga 14% e vai passar a pagar 25%. Então a Netflix pode subir um pouco, sim. Vai ter o imposto seletivo, que estão chamando de imposto do pecado. É uma taxação mais alta para produtos que fazem mal à saúde ou ao meio ambiente. Cigarro, bebida, até comida ultraprocessada pode entrar nessa lista. E o famoso IPVA do jatinho, né? Quem tem um jato, um iate, não paga nenhum centavo de imposto, mas vai começar a pagar. E a novidade mais inusitada é o cashback. Depois dessa aprovação, ainda tem que ser feita uma lei com todas as regras direitinho. Mas, em resumo, o governo vai devolver uma parte dos impostos que ele recebe diretamente para famílias mais pobres. Essa proposta de cashback foi criada por uma emenda do Marcelo Freixo, quando ele era deputado federal. Agora, ele é presidente da Embratur, mas a emenda que ele propôs ainda estava lá na Câmara e foi usada no projeto. Qual que é a grande vantagem, segundo os especialistas, dessa reforma tributária? Facilitar a vida de quem gera emprego e, com isso, tentar gerar mais empregos ainda. A gente resolve os nossos problemas com ela? Não, nem de longe. Essa reforma, como eu já disse num outro vídeo, é um passo à frente, mas é um passo bem modesto. Os bilionários vão pagar IPVA do jatinho e da lancha, mas fora isso eles praticamente escaparam ilesos. A reforma não taxou grandes fortunas, não taxou lucros e dividendos, mas foi o que deu para aprovar. Um Congresso conservador desse, então, tá bom demais.